Dando sequência então ao nosso bate-papo, né? Hoje nós vamos então conversar sobre como fazer as coisas, né? Como colocar a minha espiritualidade em movimento, ok? Bom, então nós podemos enumerar uma lista de coisas aqui, uma lista de coisas que constantemente a gente deve estar fazendo para poder estar investindo no nosso lado espiritual, para estar promovendo constantemente o nosso trabalho espiritual, certo? O nosso foco espiritual. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Nós vamos dividir o ser humano, né? Nós vamos dividir o ser humano para efeito de estudo só, porque o ser humano não é dividido, tá? Ele é tudo conexo. Então, nós temos o corpo. 2, nós temos a parte mental. 3, nós temos a parte emocional, né? E por fim nós temos a parte espiritual. Tudo bem. Essas 4 coisas aqui, elas estão conectadas quando nós estamos vivendo uma experiência aqui na Terra, tá? Então, nós vamos começar, né, a trabalhar pelo corpo. No Shaolin, nos mosteiros antigos, mosteiros taoístas, mosteiros budistas, eles focavam esses 4 pontos com bastante profundidade. Então, na parte corporal, né, na parte número 1, que tipo de treinamento era dado ao discípulo para que ele pudesse se aprofundar, melhorar as vibrações, as energias do seu corpo, para que o espírito então despertasse? Então, nós tínhamos o treinamento, né, na China do Kung Fu, né, em seus 2 aspectos, né, a parte do Tai Chi Chuan e a própria parte do Kung Fu Shaolin mesmo, né, mais dinâmico, outro mais suave, ok? Nós tínhamos na Índia a grande escola da Yoga, onde nós tínhamos assim bastante trabalho corporal conectado com Yoga, né? Nós tínhamos as escolas de respiração, os pranayama, né? As asanas, né? As posturas físicas, aquelas posturas que você vê toda, né? Então, nós tínhamos trabalho com mantras, né? Mudras, né? Yantras, uma série de técnicas acopladas ao yoga, né? Que vai causar aspectos transcendentais da sua própria natureza corpórea, da sua própria consciência. Tudo bem. Muito importante na parte corporal agora é a alimentação. Então, a alimentação tem que ser uma alimentação espiritual, né? Que tenha uma vibração espiritual, que tenha uma energia espiritual. Então, é muito importante que você se torne vegetariano, né? Daqui para frente você mudar essa vibração, né? Ah, mas por quê? Principalmente uma coisa muito importante que nós já discutimos aqui, o humanismo. Né? Você muda a sua alimentação, muda a sua vibração, não especificamente porque, né, porque ele é humanista, né? Ele está focado profundamente, né, na bondade, no amor aos animais. Não vou matar, não vou comer a carne, aquela energia, né? Eu não sou dessa natureza. Então é muito importante focarmos, né, nesta relação do corpo, né, com tudo que tem a ver com ele. Então, nessas questões principais aí, né, ok? Então, o corpo tem que ser trabalhado, tá? Não adianta você escolher, mas eu não gosto de nada disso, eu gosto de fazer isso. Cara, não adianta.
Se você ficar aquele cara que fica 30 horas na frente do computador, depois quer meditar, não vai funcionar. Tá? O corpo tem que ter movimento, ele tem que ter equilíbrio, ele tem que ter postura, ele tem que ter tudo, ele tem que ter essa ação, tem que ter. Não adianta entrar na preguiça. Muita gente, na verdade, é preguiçoso, ele não quer fazer essas coisas, não quer treinar. Certo? Mas é preciso treinar, você precisa movimentar as energias, né, corporais. Muito bem, então essa parte aqui, né, corporal, você tem que ficar muito atento. Você não pode entrar na academia e ficar puxando ferro lá que nem um maluco também, que não resolve. Não é por aí. Tá? Fazendo esportes competitivos, que nem um maluco lá, que não tem nada a ver com espiritualidade isso. Bom, vamos ver no número 2, o mental. Bom, o mental, no mental está todas as suas crenças. Né? Tudo que você acredita, é a mente que acredita. Né? É a mente que lê, a mente que estuda, e a mente que está assistindo minha palestra agora. Você está entendendo? Então, a mente, ela precisa ser mudada. Né? Então, que alimentos nós vamos dar para a mente? Então, a mente, você vai começar a estudar. Né? Então, vamos dar um alimento para a mente. Então, você vai ler, ver filmes e documentários ligados à espiritualidade, né? Você vai estudar novas filosofias, né? O que significa isso? Então você pode estudar budismo, vamos ver o que diz o Buda, você pode estudar o taoísmo, vamos ver o que diz, né? Você vai estudar o kardecismo, né? Certo? A parte filosófica mesmo, tá? Você pode estudar a Umbanda, né? Nada contra. Você pode estudar o cristianismo, estudando, né? A Bíblia, os textos evangélicos, estudando. Né? Eu pergunto, ninguém nunca leu a Bíblia na vida, cara. Se eu fizer um texto aí. Aí você, os Vedas, tem muitos textos interessantíssimos para se estudar nos Vedas. Então tudo isso aí é um alimento para a mente. Tá? Ah, uma outra coisa que você pode estudar também. Você pode estudar a mente e pode estudar ufologia. Né? Eu aconselho você ter um conhecimento básico de astronomia. Né? Ok? Carlão, você acredita, Carlão? O nível de ignorância dos alunos desse país é tão grande, é tão grande, é tão grande, que no Enem, a redação do Enem foi sobre Libras. Você acredita que metade, 50% das pessoas falaram sobre astrologia? Sobre o signo de Libras e não sobre a comunicação de Libras. Você podia até falar sobre a moeda inglesa, né? a libra esterlina. Né? Mas, meu Deus do céu, 50% é um negócio muito grande. Você está me entendendo? E quando se fala Libra, é o signo. Libras é a forma de comunicação para surdo e mudo. Né? Você vê tudo com o presidente, alguém vai estar lá o cara do lado do presidente, acompanhando ele. Né? O nível de ignorância desse país é muito grande, cara. É muito grande. O ensino fundamental se tornou uma das coisas mais bestiais. As pessoas não sabem de nada, cara. Nada do que precisa saber. Vamos supor, uma prova dessa. Aí, esses vexames, né? Aí o pessoal fica acreditando na Terra plana mesmo, né? Não tem jeito, cara, de você mudar a cabeça dos caras, né? Bom, então, por isso que você precisa estudar, cara. Estudar, ter novas visões do mundo, tá? Aqui você pode estudar também, ó, física quântica, tá? Tudo é importante. Pode estudar o meu livro sobre física quântica e espiritualidade, que a gente estabelece uma ponte, né? Então, a mente, ela precisa aprender novas formas de ver o mundo, certo? Entendeu? Então,
a mente tem que ser alimentada. E vai me dizer que o que tem de coisa aqui para você fazer, cara? Que tem todo dia para você ficar 2 horas na rede social conversando com um amigo, batendo papo furado. Vai estudar. Vai ler, vai assistir um bom filme, um bom documentário, né? Tem muitas coisas ligadas à espiritualidade, né? Que você pode assistir. Nós sempre estava dando, o Espaço Caminho da Luz sempre estava dando dica de livros, dica de filmes, sabe? Para você, espiritualista, ir assistindo e mudando a sua cabeça, mudando a sua consciência. Então isso aqui é muito importante fazer, tá? Entendeu? Muito bem, vamos para a terceira etapa agora da coisa. O espiritualista tem muita coisa para fazer, para investir na espiritualidade dele. Terceiro, a parte emocional. Bom, aqui, cara, a gente chama de saúde emocional. Aqui, nessa parte emocional, está intimamente conectada, né, os seus sentimentos de tristeza, solidão, seus medos, né, os seus relacionamentos, a sua ideia de sucesso, sua ideia de fama, tudo está aqui. Entendeu? Então, claro, a sua sexualidade está aqui. Não é? Os jovens de hoje estão tão confusos, mas tão confusos, mas tão confusos que eles nem sabem se querem homem ou se querem mulher. É tão confuso que eles estão na sua sexualidade. Eles não conseguem se definir. De tanta bombardeio da mídia, de tanta coisa que ele não consegue se centrar. Então, a espiritualidade depende disso aqui, depende de um equilíbrio. Se o indivíduo, né, está com a vida afetiva toda perturbada, casamento destruído, todo relacionamento que é uma merda, a sua sexualidade é uma confusão, um conflito. Então, se ele não estabelecer um equilíbrio, uma harmonia, né, se ele tem medo de tudo. Né? Você está entendendo? É por isso que ele depende da mente. A mente vai treiná-lo a não ter medo. Né? O corpo também vai treiná-lo a ser um guerreiro e a vencer o medo, para ele poder ir à frente e ir adiante. Porque tem gente que tem medo disso. Você vê o crente tem medo de espírito, porque ele não pode falar em espírito, porque ele morre de medo. Como é que ele vai avançar espiritualmente se ele tem medo de espírito? Né? Você tem medo de dialogar com o espírito, se ele vê um fantasma, então ele morre do coração, fica rezando 500 Pai Nosso para assumir o espírito. E agora você imagina, parece um ET, então, né? Parece um ET, ele tem um colapso existencial e morre. Né? Você entendeu? Fica rezando para Jesus e todo mundo levar o ET embora. Vai de reto, Satanás, agora vai de reto, o ET. Né? Você entende a frase vai de reto com Satanás? Hã? Ou vocês não entendem? Hã? A palavra vai de reto com Satanás. Se o Satanás se afastar, porque ele está vindo, né? Reto é retroceder. Então vai de reto, Satanás, se afasta. São frases populares brasileiras, né? As pessoas hoje não entendem mais o significado dessas palavras. E é óbvio, né? É óbvio. Isso aqui tem que ser. Essa aqui é a parte mais doentia do ser humano, é essa. Porque é essa a energia que movimenta praticamente o ser humano na vida normal. Se ele não se equilibrar, se ele não sair fora desse buraco aqui, ele não consegue ir para a espiritualidade com tudo. Esse é um grande problema do ser humano. Por isso, eu escrevi um livro nessa parte. O meu livro é sobre relacionamentos afetivos, tantra, amor, sexo e espiritualidade. Né? Para que você entenda qual que é a relação da sexualidade com a espiritualidade. Né?
que tem a ver a energia sexual com a abertura dos chakras superiores, com a abertura de uma mediunidade, né? A energia sexual, né? Que na Índia é chamada de Kundalini. Né? Então, todo o estudo, todo o trabalho e o equilíbrio dessa energia são extremamente importantes para você manter o seu equilíbrio emocional, o seu equilíbrio espiritual, para que as coisas possam acontecer. Né? Muita gente me fala assim, né? Eu coloquei uma frase na internet aí, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Tem muita gente, né, que fala assim, mas eu já estou pronto faz tempo e o mestre nunca apareceu. É porque, na verdade, você acha que você está pronto, mas você não está. Achar que está pronto é uma coisa, estar pronto é outra. Entendeu? Então vocês precisam tomar cuidado com isso. Vocês acham que estão prontos, mas não estão. Não é bem assim. A maioria... Então vamos agora para a última parte, aqui para a parte realmente espiritual. Qual que é a melhor técnica, professor? Bom, quarto, espiritual. Então, no próprio estudo mental que você estiver fazendo, na parte intelectual mental, você tem que saber, você tem que ter consciência que você é um espírito. Tá? Você é um espírito que está usando um corpo. Tá? Se você é um espírito que está usando o corpo, é claro que a parte mais central, mais estrutural de tudo é o seu espírito. Que embora o corpo passe, o espírito permanece, o espírito continua. Você apenas troca de roupas, troca de corpos. Então, você precisa entender isso. Então, você precisa entender que a parte mais importante do seu ser, no sentido de importância real, é o teu espírito. E ele precisa acordar, ele precisa vir à tona. Então, você tem que entender que existe uma necessidade básica de acordar o espírito. Ou seja, aí o seu projeto de vida, tudo que você projetar para a sua existência, o seu projeto de vida vai ser em função do espírito. Então, você vai perceber que a coisa mais importante dessa existência, né, não é a faculdade que você faz, não é o trabalho que você está fazendo, não é o relacionamento que você está tendo. A parte mais importante dessa jornada pela Terra é a vivência do seu espírito, é acordar para o verdadeiro espírito. Para você entender isso, você levar isso em consideração. Porque o espírito está morto nessa sociedade. Nós temos que fazer ele renascer. Ele está morto dentro de você. Você tem que fazer ele tomar conta de você. O espírito tem que tomar conta da sua existência. Não é o seu corpo que tem que tomar conta. E nem a ação que foi feita nas universidades, nas escolas, na sua mente, que vai dirigir a sua vida. Não, isso tem que acabar. É o seu espírito que vai tomar conta da sua existência. Que vai dizer o que você tem que fazer na vida. E não você ser formatado por sistemas ideológicos, sistemas políticos, sabe? E alguns sistemas religiosos também. Então, é muito importante isso. Como trazer o espírito à tona? Tudo aquilo que já foi feito vai culminar numa ferramenta chamada meditação.
A meditação vai ser a porta de entrada e, muito mais importante, a porta de saída do seu espírito que está aprisionado dentro do seu corpo. Então a meditação ela vai abrir uma porta para que teu espírito saia, para que o espírito comande a sua jornada, a sua existência. Isso é importante. A partir daí, então, você pode começar a ter certas experiências, né, mediúnicas, sensitivas. Você pode ter uma saída de projeção astral hiper mega consciente, onde você vê o seu corpo deitado na cama e você fora dele observando ele. E pela primeira vez você vai ter uma noção de que a vida, tudo que você sente, não está no corpo, está no espírito. E ele existe independente do corpo que está ali. E a sensação de liberdade que este espírito tem quando ele sai flutuando sobre as casas, como se fosse um pássaro a voar. Vocês não têm noção do que significa isso. Mesmo em vida, você ter essa capacidade. Para a hora que você voltar para o seu corpo, você olhar para esse mundo e saber como será a minha jornada neste mundo agora, a partir do momento de eu acordar para o meu espírito. É ele que vai dizer o que eu tenho que fazer, e não meu corpo, e nem uma ideologia política ou qualquer coisa que seja. Então isso significa liberdade. Aí sim, você está preparado para grandes mestres, grandes espíritos conversar com você, e você vai saber o que significa tudo isso. Entendeu? Então a meditação ela tem que ser uma ferramenta diária. Diariamente você tem que fazer meditação. Todos os dias. No mínimo 1 hora por dia. No mínimo. E as outras práticas, né? Também você tem que praticar alguma atividade corporal, no mínimo 3 vezes por semana. Você precisa deixar um tempo para você estudar, para você trabalhar sua mente, você trabalhar seu emocional. Né? Se você está num relacionamento doentio, você tem que mudar, você tem que acabar com ele. Você tem que fazer mudanças. Senão o espírito não vai florescer num campo totalmente perturbado por um relacionamento confuso. Tá? Põe perguntas aí, Luna. Luna. Põe perguntas, Luna. Muito bem. Para termos uma abertura do lado espiritual, é necessário ter uma junção do corpo físico, mental e emocional para conseguir desbloquear a espiritual. Com certeza. Com certeza. É muito difícil acontecer uma coisa, um despertar, se você está emocionalmente perturbado ou se sua mente não se convence de nada, né? Sua mente não acredita em nada. Né? Crença tem a ver com a sua capacidade mental de entender, discutir e debater as coisas. Qual que é a diferença do fanático para o indivíduo inteligente? O fanático é o burro, aquele que qualquer um faz a cabeça dele e ele dificilmente ele muda. Porque ele não é inteligente. Então ele se acomoda numa crença qualquer que é fácil para ele absorver, né? Você está entendendo? E ele não usa a mente, ele não usa a inteligência para questionar os valores, para questionar textos sagrados, ele não questiona nada, ele aceita que ele não sabe a maior parte de todas as verdades. Né? Você está me entendendo? Esse é o ponto-chave da questão. Ele tem que ser inteligente para ver as coisas como elas realmente são. Né? Entendeu? Ter bons argumentos para você discutir com sacerdotes, para você entender melhor toda essa coisa que está acontecendo com todos nós aqui na Terra. Existem maneiras para controlar a Kundalini
Como desenvolver? Bom, aí é um trabalho do Tantra Yoga. Né? O Tantra Yoga, né, é que vai trabalhar essas energias, é que vai usar uma técnica para trabalhar essa energia, especificamente com Kundalini. Né? Não, não existe. Ninguém sabe trabalhar com isso. Tá? Não existe nenhuma linha esotérica que trabalha com energia sexual. Ninguém sabe. Né? Você vê, o espiritismo é uma linha totalmente mental. O kardecismo é totalmente mental, intelectual. Não tem nenhuma prática física corporal, é só moral. Ou seja, e a moral está na mente. Você está entendendo? Né? Então, o que o cristianismo te ensina? Todo o cristianismo só te ensina uma ética moral, ou como você se comportar moralmente. Né? Você está me entendendo? É o próprio judaísmo, né? Você seguir os 10 mandamentos, está resolvido o problema, né? Você entra no reino dos céus. Né? Mas o importante é ir além, você tem que ir além de tudo isso. Né? Você tem que ir além de apenas um comportamento moral. Aí que é a diferença das práticas orientais, que tem toda uma prática, tem toda uma meditação, tem todas as ferramentas para mudar tudo isso, para criar uma condição de abertura. O cristianismo não tem essa ferramenta, não foi dada essa ferramenta. Né? Ou se foi dado, não está escrito, não foi ensinado. Como devemos buscar essa sensação de liberdade a partir da meditação? A primeira coisa, a meditação é uma entrega. A meditação é um relaxar. Você senta. Existem muitas técnicas de meditação. Eu tenho um curso aí na internet, que está no nosso site, que tem 21 técnicas de meditação. Cada aula, são 21 aulas. Cada aula é uma aula de meditação, é uma técnica. Entendeu? Então, você tem que encontrar uma ou mais técnicas que você se adapta mais a ela e que ela tem uma ativação maior para você. Né? E é muito importante isso. Né? Assim como as escolas de yoga são as mais diferentes possíveis também. Existe Hatha Yoga, Kriya Yoga, Tantra Yoga, né? Jnana Yoga, muitas linhas de yoga na China, na Índia, quer dizer. Né? Então você tem que encontrar uma linha de yoga que agrade você, que você se sinta bem nela. Né? Quando estou meditando e sinto que meu espírito vai sair do corpo, eu me assusto. E o processo para isso é normal? Todo ser humano tem medo, né? Do desconhecido. Então, quando ele vai passar por uma experiência que ele não tem controle, que ele está assustado sobre a novidade, ele sente medo. Por isso ele precisa aprender a se entregar, né? A se entregar à experiência, deixar ela acontecer, depois racionalizar sobre ela. Se ele começar a usar muito a mente, ele vai bloquear a experiência, na verdade. Ele não vai relaxar totalmente, não vai se soltar. Uma experiência espiritual, você tem que se entregar a ela, você tem que deixar ela acontecer. E o medo paralisa tudo. O Osho sempre tem uma frase muito interessante. O Osho diz assim: a sua vida só começa quando o seu medo termina. Antes você é um escravo. Você não vive. Quem não se identifica muito com Tai Chi Yoga poderia praticar quais outras coisas para o crescimento espiritual? Você pode praticar todas as outras, mas você tem que ter uma prática corporal também, meu caro. Se você não tiver, as energias, elas ficam todas paralisadas no seu corpo, elas ficam travadas. Tem que ter uma atividade física. Tem que ter uma movimentação dessa energia. Você precisa ter consciência disso. É que no Ocidente, por que eu só falo em Tai Chi Yoga? Porque no Ocidente não existe absolutamente nada construído para esse fim. Tudo é esporte, tudo é uma máquina, tudo é rendimento, tudo é encher o corpo, inchar pra caramba nas academias. Você está me entendendo? Então, por isso que eu coloco essas duas, porque são as duas ferramentas que estão conectadas com o desenvolvimento da espiritualidade. As outras não, as outras é do ego. Toda prática de esporte é prática de ego. Toda academia que tem é prática de ego. Né?
Qual técnica de meditação você julga melhor? Meditação Zen ou a do chá? Então, aquilo que eu falo, você não tem a melhor técnica. Tem aquela que é boa para você, que serve para você. É como comida. Eu não posso chegar aqui e falar assim, a melhor comida é essa e você não gosta, detesta aquela merda. Certo? Você tem que comer algo que te agrada. E a comida que eu gosto não é a mesma que você gosta. O tempero que eu gosto não é o mesmo tempero que você gosta. Certo, Ju? Você está entendendo? Então, a mesma coisa é a vida, né? A meditação, por isso que tem dezenas de técnicas de meditações, porque existe muita gente diferente uma da outra. As diferenças que as pessoas têm, mental, emocional, qual é que vai dar diferenciações na ação de cada técnica de meditação. Entendeu? Então, por isso que você precisa treinar todas, até descobrir aquela que melhor lhe é aprazível. Aprazível, né? Ando de bicicleta para treinamento do corpo. Serve como prática espiritual treinando o corpo? O conceito é o seguinte, sabe? O conceito existe um desacoplamento na vida das pessoas total entre corpo e espírito. Certo? Então, quando as pessoas estão praticando um esporte, elas não estão nem aí com o espírito. Não tem espírito na jogada. Ela só quer vencer, ganhar, tal, né? O objetivo está no ego. Por isso que tem determinadas práticas que acoplam, integram corpo e espírito. Você está me entendendo? Às vezes andar de bicicleta não faz isso. Tá? Você pode até andar de bicicleta, vai ajudar o teu corpo, tal, pá. Mas, por isso que quando você pratica o Tai Chi, com os movimentos lentos, suaves, há uma relação de consciência corporal. Você tem que ter uma consciência do seu corpo, um equilíbrio do seu corpo. Tá? Isso é o importante. Quando você faz a yoga, você tem aquelas posturas, você está ali, você está no seu corpo, você está com o teu espírito, está conectado, é uma coisa suave, lenta. Quando a coisa é muito rápida, ele não tem tempo de conectar, não há tempo de conexão. Desculpe. Não há integração entre corpo e mente e espírito. As coisas ficam dissociadas. Por isso que os orientais criaram essas formas de fazer movimento. Porque você precisa, né, essa lentidão do Tai Chi, ela é importante para dar tempo de você estar ali nesse movimento. Você está integrando a sua consciência. A gente chama a consciência corporal. Consciência do movimento. Não é quando o cara está jogando, correndo atrás de uma bola, ele não está consciente do corpo dele, ele está interessado em botar a bola no basquete lá, chutar a bola no gol, ganhar, sair, sabe? Ele não tem uma relação, ele não tem consciência corporal aí. Você está me entendendo? Essa é a grande questão envolvida num trabalho psicofísico e espiritual. Integrar. Essa é a grande diferença. Tem mais perguntas, Luna? Bom, então, veja bem. Engraçado, quando nós íamos conversar sobre Tai Chi com o mestre, né? Então, quando o mestre nos falava assim, então, tanto o yoga, então eu vou fazer o seguinte, ó. Tai Chi, yoga. Tanto faz essas duas coisas. Existia um processo assim, ó. A ideia é entrar um homem comum, uma pessoa comum, e depois de passar uma vida desse processo de treinamento, sair do outro lado um iluminado. Um ser transcendido. Tá? Então, por isso que vocês não podem entender yoga nem tai chi como apenas uma hora que você está fazendo o movimento, que você está treinando. Tá?
Nosso mestre dizia o seguinte: Tai Chi é um processo que está em você 24 horas por dia. Tá? Ele é um jeito de viver, é um jeito de você estar na vida, é um jeito de você estar acoplado com o seu espírito 24 horas por dia. Você não esquece dele. Então, Tai Chi e Yoga é um modo de vida. Tá? Quando você vivencia essas duas coisas o tempo todo, você é isso. Você é esse conjunto de ideias que o Yoga e o Tai Chi traz. Um homem pacífico, um homem harmônico, um ser espiritual, que carrega o espírito em primeiro lugar, que as suas ações pelo mundo não serão uma ação de inveja, não uma ação de competição com ninguém. Você não está vendendo o seu corpo para ninguém, você não está preocupado com a beleza do seu corpo, você não está preocupado com o dinheiro que você tem, você está vivendo de um outro jeito na vida. Isso é praticar, estar Tai Chi 24 horas, ser Tai Chi. Não é praticar o Tai Chi, é ser. Tai Chi é um modo de vida, Yoga é um modo de vida. E é o modo de vida do espiritualista. Né? Assim como um padre veste uma batina e fica 24 horas com a batina dele, ele é padre 24 horas por dia. Ele não é só padre na hora que ele vai rezar a missa. Você está me entendendo? O indivíduo ele veste uma característica 24 horas por dia. E nós, espiritualistas, devemos ser espiritualistas 24 horas por dia. Ou seja, até quando dorme. Entendeu? Aonde você estiver, você leva essa forma de ser com você. Nós aprendemos muito isso com nossos mestres espirituais que nos ensinavam a prática do Tai Chi, né, como um processo taoísta, né, de estar na vida. É isso que vocês não entendem. Quem nunca pratica não sabe o que eu estou falando. Tem que praticar, tem que ler os textos taoístas para você entender como colocar a sua vida neste processo. Como fazer esse processo fazer parte de sua vida. É como um monge. Né, como um monge taoísta. Como um monge, ele vive aquela espiritualidade, aquela prática, aquela tomada de consciência 24 horas por dia. Ele carrega com ele aonde ele vai. Né? Por exemplo, no próprio filme do Divaldo, né, a mediunidade dele não era uma mediunidade de fim de semana ou 2 horas por dia. A mediunidade do Divaldo era uma mediunidade de 24 horas por dia. Onde ele estava vendo o espírito, interagindo com o espírito, conversando com o espírito. Como é que você pode separar? Você está entendendo? Então, o tempo todo. É por isso que ele passou a usar isso como uma ferramenta de auxiliar as pessoas. Então, à medida que ele sabia que as pessoas tinham muitos problemas na vida, ligado à emoção, ligado à perda de pessoas, perda de parentes, todo esse sofrimento, a falta de consciência de que o espírito existe. Então ele falou, pô, como eu estou vivendo isso 24 horas por dia, eu vou trabalhar por isso e vou convencer as pessoas. Então, quando ele faz aqueles atendimentos no centro espírita, quando ele orienta as pessoas, ele está na relação com o plano espiritual e mostrando para as pessoas que elas precisam vivenciar o espírito. Elas têm que acreditar que o espírito existe, que eles são espíritos. Né? É igual a história do psiquiatra que chegou lá, que ele conta a história. Né? Essa é muito legal, o setor do psiquiatra. Você já ouviu essa, né, Carlão? Né? Tem um psiquiatra, é o seguinte, desses professores universitários, eles não acreditam em vida após a morte, tá? Para eles, e a mulher dele queria, estava muito necessitada de ir, né, no Divaldo para pedir um auxílio ao Divaldo. Sobre o momento que ela estava passando, né, uma coisa assim muito complexa da vida dela. E ela convenceu o marido a ir junto com ela. E esse marido era um doutor em psiquiatria, psicanálise, essas coisas aí, né, irmão? Aí quando chega na fila, estão na fila lá, chega a vez de atender o casal,
né? O casal se apresenta, ele pergunta o que traz vocês até mim, né? Aí o psiquiatra já vai de cara, dando aquela posição dele, dizendo assim, olha, você me desculpe, mas eu estou aqui por causa de minha mulher. Eu não acredito absolutamente em nada de tudo que você professa aqui, né? Que você vê espírito, fala com o espírito, tal, essa coisa toda. Para mim, tudo é inconsciente, tudo é aquelas teorias, né? Junguiana, freudiana, aquelas merda toda. Que é o que esses caras acreditam e vivem na universidade em função disso. Aí eu... e nem contou a história do que estava rolando com ele e com a mulher, porque eles vieram ali no Chico, no Divaldo. Aí o Divaldo falou assim para ele, olha, eu sinto muito, mas eu não professo o mesmo conhecimento e a mesma crença que você. Nós temos experiências completamente diferentes, e por isso a minha visão de mundo é outra. Eu respeito a sua crença, né? Desde que você respeite a minha, vamos conversar. Então, primeiramente, eu quero dizer o seguinte, né? Eu sei o que aconteceu com você e sei por que vocês estão aqui. Ó, do meu lado aqui, tem duas pessoas, né? Uma é um jovem de 16 anos de idade que está aqui do meu lado e está dizendo que é teu filho. E esse seu filho se suicidou, né? Por isso que você está aqui. E outra coisa, ele está me falando que ele se suicidou por sua causa. Puta, o cara não tinha onde pôr a cara. Né? Ah, e tem uma outra pessoa que está com ele. É a avó dele. Devia ser mãe de algum dos dois ali, entendeu? E ela está me dizendo isso. Tá? Aí ele falou, sem eles dizerem uma só palavra, ele falou assim, eu vou contar a história que ele está contando para mim aqui. Se você quiser acreditar, você acredite. Você está me entendendo? Então, o seu filho está falando para mim que ele, né, ele decidiu que ele queria ser... Vamos ver se eu lembro a história certa. Ele queria ser, acho que desenhista, artista de moda, um negócio assim. Estilista, tá? Que ele gostava muito disso, tal, que ele queria fazer faculdade disso. Nossa, o pai virou uma arara, virou uma fera. Né? Isso é coisa de bicha, isso é coisa de viado, isso é coisa de mulher, você não vai fazer nada disso e tal, papapá. E brigou com o filho de tal maneira que nesse mesmo dia o menino foi pro quarto, pegou a arma dele, que estava no lugar, e deu um tiro na cabeça. E ele falou assim, seu filho, você contrariou ele não, que ele ficou tão desesperado que ele foi no teu quarto, pegou a tua arma e se suicidou com a tua arma. E o Divaldo, como é que ele podia saber de todos esses detalhes? Ó, ele está aqui, tá me contando. Puta, o cara entrou num colapso existencial. Isso que eu falo para vocês. A tua mente, a tua crença, esse psiquiatra, doutor, fudido pra caralho, professor universitário, com todos aqueles rótulos, ele era o zero à esquerda em termos de espiritualidade. A espiritualidade dele não existia, era totalmente... Precisou confrontar uma inteligência espiritual avançada, que era o Divaldo, para botar ele na linha, para mostrar que ele estava errado. E que ele precisava rever todos os seus estudos, mudar a mente, para ele poder deixar aflorar a espiritualidade dentro dele. E isso é difícil para essas mentes intelectualizadas. Eles não conseguem ceder, mas nem um pouco, se não tem alguém inteligente, com capacidade para confrontar, como a mediunidade. Por isso que eu falo para vocês, o Divaldo era um médium 24 horas por dia. Você não tira férias de ser médium, gente. Eu não tiro férias de ser médium. Tá? Uma vez é para sempre. Entendeu? Agora, quando o Divaldo se propõe a fazer um trabalho, o plano espiritual cria uma egrégora de trabalho. É por isso que quando aquele casal estava ali, o próprio plano espiritual já traz, né, os espíritos que vão se envolver naquele diálogo, já traz filho, já traz, né? Você está me entendendo?
Porque o Divaldo não poderia ajudar aquele casal, seu espírito também não vai ali. Ele nem sabe o que está acontecendo, certo? São tantos casos, né? E você se lembra que no filme dele era muito engraçado, que ele tinha acho que uns 16, 17, 18 anos, ele foi trabalhar numa repartição pública do INSS, né? Hoje, lá antigamente era outro nome. Né? As pessoas iam receber pensão, né? E quantas pessoas não iam receber pensão e já tinham morrido? Eu pergunto, porra, esse espírito vai vir receber pensão? Não sabe que está morto, cara? Como é que vai receber pensão espírito morto? Aí o que acontece? Você chega na repartição, chega no balcão, você atende, ninguém atende eles, ficam putos da vida. Não tem ninguém para atender aqui, vim receber meu salário. É muito engraçado isso. Eu duro que é assim. O que tem de espírito confuso e perdido no mundo astral não está escrito no GB. Né? Então, você imagine o que é viver espiritualidade 24 horas por dia. Você está num diálogo com os espíritos o tempo todo, vendo eles. Né? Isso é um ser espiritual aberto. Né? Eu admiro esses médiuns, cara. Eu admiro o Chico, admirava o Divaldo até hoje. Que trabalho maravilhoso esses caras fizeram ao longo da sua história de vida. Né? E até hoje. Até hoje. Né? Então, tem perguntas, Luna? Põe lá. Na era da luz, ainda será necessário recorrer a essas técnicas ou já estará incorporado e a abertura espiritual será como um outro? Bom, o lance é o seguinte, quando você torna uma abertura espiritual, mesmo que ela abra, né, mesmo depois de aberta, o próprio espírito vai perceber que você precisa fazer exercício todos os dias, você precisa treinar o seu corpo, sabe? Você precisa continuar estudando, você precisa continuar aprendendo. Vocês acham que eu abri minha consciência, meu espírito, eu continuo treinando até hoje, eu preciso treinar. Tem dia que eu me sinto mal se eu não treino. Eu faço uns dias sem treinar o meu corpo, eu começo a me sentir mal, cabeça. Eu tenho que fazer movimento, eu tenho que ir lá, tal, movimentar minhas energias, botar no equilíbrio. Porque não é só sentar na frente do computador e ficar estudando, vendo filme e tal. Isso aí é uma parte do processo. Mesmo depois que você ser médium, isso não significa, o médium vai treinar tai chi, vai treinar, vai fazer, deveria fazer. Seria muito bom. Né? Seria muito bom. O mestre espiritual avançado, mesmo depois de aberto, ainda treinava. Ele cuidava de seu corpo muito bem. Né? Ter uma consciência corporal e viver o tai chi, é viver o tai chi? Sim, é. Consciência corporal está intimamente ligada ao processo do tai chi. Né? Ou, se algo mais que faça parte deste modo de vida, tudo junto. Eu acho assim, consciência corporal é uma parte do processo. E consciência espiritual é outra. Por exemplo, o que é consciência espiritual? É esse diálogo que eu estou falando para vocês. É dialogar com os espíritos, interagir com os espíritos, como o Divaldo interage até hoje, que ele está vivo, né? Não morreu. Você está me entendendo? E usar essa interação para algo de bom, para ajudar as pessoas, para acordar as outras pessoas que estão nas trevas. Você imagine esse doutor, com toda achando que sabia das coisas, ter um impacto desse na frente de um médium. O que a mente dele não vai ter que processar depois, vai ter que mudar os seus valores e reescrever todos os livros que ele leu, estudou e acreditou. Muito deles ele vai ter que jogar no lixo. É um processo difícil, mas não tem outra saída. A verdade é uma só, sabe? A verdade é uma só. Por isso que eu sempre falei que, né, que existem muitos cientistas que são pseudo-intelectuais. Né? É a chamada intelectualidade burra. Existem muitos intelectuais extremamente burros. Né? No entanto, trabalham com equações matemáticas sofisticadíssimas que, no fundo, não diz bosta nenhuma. Tá? Essa é a chamada intelectualidade burra. Eles não conseguem enxergar algo tão
transcendental que está ao lado dele, que está ao redor, não percebe. E se acham o dono da verdade desse planeta. A universidade está cheia desse tipo de gente. Cheia desse tipo de gente. Eu não tenho paciência mais com esse tipo de gente, tá? Eu convivi a minha vida inteira com esse tipo de gente, eu não tenho mais paciência. Por isso que eu não vou lá, nem passo perto de uma universidade hoje. Né? Me dá arrepio, só de pensar. Ai, ai. Então, fisicamente falando, o Tai Chi, o Yoga, seria uma forma de constante tentativa de manifestar o espírito na matéria. Eu digo o seguinte, sabe? O ser humano, ele é muito bruto. Esse corpo é bruto. Esse corpo é sexual, é arrogante, é isso, ele está envolvido uma energia. Você tem que acalmar ele, você tem que mudar a vibração dele, para o espírito poder se manifestar. O espírito não se manifesta numa energia bruta. Ele fica dormido mesmo, ele fica lá contido, amarrado lá dentro, ele não vem à tona. Aí vem os impulsos sexuais, vem o desejo de poder, de fama, de sucesso. Né? A inteligência, ela toma conta do ser. Você sabia que quando o indivíduo é muito inteligente, é a mente dele que toma conta e não é o espírito? Então, é o caso desse cientista. Esse cientista que foi lá no Divaldo, a mente comandava ele. Não era sabedoria. Ele não tinha sabedoria porra nenhuma. Ele tinha uma informação mental, que ele acreditava que o universo era desse jeito, que não tem vida após a morte, que tudo isso é uma grande bobagem. Que médium é um farsante, é um charlatão. Né? Você está me entendendo? Mas até o dia que ele confronta um médium de verdade. Porque ele pode ter feito pesquisa com um médium vagabundo, que não sabia bosta nenhuma de nada. Mas a hora que ele confrontar um cara bom, verdade, aí sim ele vai ver onde ele vai parar. Né? Aí não tem saída, aí não tem jeito. O que falta nesse planeta é médiums verdadeiros e bons, que é uma raridade. Tem, mas é raro. O que tem é muito médium e meia boca. Esses médiums meia boca não convencem os cientistas. Não convence. Não consegue quebrar essa barreira. É. Só esses médiums muito bons mesmo que interagem direto com o plano espiritual. O espiritual está ali. Então, ele convence. É como o Divaldo, né? Quando foi confessar lá na Popada, né? Falou, ó, padre, tem uma mulher aqui na frente, aqui. Ô, padre, você tá louco, moleque? Não tem mulher nenhuma aí, não. Eu falei, tem, e essa mulher tá falando que é tua mãe. Aí piorou, né? Falando que é a mãe do padre. E o padre, porra, minha mãe? Como é que não? Ela tá falando que é tua mãe. Como é que ela tá vestida? Ah, ela tá vestida assim, 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 roupa assim. Eu falei, puta, é minha mãe mesmo. Porque daí ele falou como ela era. Certo? E aí pior, quando a mãe começa a falar, ó, você vai falar pro filho isso aqui, fala pro padre, é isso. Porque pegava no pé, era o que a mãe falava para ele quando estava viva. Você está entendendo? Esse é o ponto-chave da questão. Aí o padre se convence, o padre começa a se convencer de que o Divaldo tem aquela mediunidade de verdade. Então isso chama-se, existe uma necessidade dessa confrontação. Essa confrontação é a confrontação de uma verdade com a falsidade intelectual da mente. Né? Porque a falsidade intelectual da mente acredita em teorias. Ele acredita em equações. Mas isso pode estar completamente distante da realidade. Tá? Tem mais perguntas, Luna? Então é isso, pessoal. Então, não tem outra saída. Vocês precisam praticar, praticar e praticar. Vocês precisam estudar, estudar e estudar. Tá? Vocês precisam meditar, meditar e meditar. Colocar em primeiro lugar de sua existência o teu espírito. O teu espírito deve dirigir a sua vida. Senão, você vai voltar muitas vezes a esse plano físico aqui ainda. Tá? Então é isso. Eu desejo a todos muita luz, muita paz. E a partir de amanhã nós vamos falar sobre universos paralelos. Será que eles existem? Será que o plano espiritual não é o verdadeiro universo paralelo que os filhos estão procurando até hoje não acharam? Né? Vamos discutir tudo isso. Tá? Vamos falar bastante de física quântica. Namastê, pessoal. Muita paz.